3 do processo e do exame do pedido. Artigo 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no artigo 75. Parágrafo 1º. A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. Parágrafo 2º. Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. Parágrafo 3º. No caso previsto no parágrafo único do artigo 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo. Artigo 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame será facultada a apresentação pelos interessados de documentos e informações para subsidiarem o exame. Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido. Artigo 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. Artigo 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado se o depositante assim o requerer, dentro de 60 dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo. Artigo 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados no prazo de 60 dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido. Inciso 1. Objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para a concessão do pedido, correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade. Inciso 2. Documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido. Inciso 3. Tradução simples do documento hábil referido no parágrafo 2º do artigo 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no parágrafo 5º do mesmo artigo. Artigo 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: inciso 1. Patenteabilidade do pedido. Inciso 2. A adaptação do pedido à natureza reivindicada. Inciso 3. Reformulação do pedido ou divisão. Inciso 4. Exigências técnicas. Artigo 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias. Parágrafo 1º. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Parágrafo 2º. Respondida a exigência, ainda que não cumprida ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame. Artigo 37. Concluído o exame, será proferida decisão deferindo ou indeferindo o pedido de patente. Capítulo 4. Da concessão e da vigência da patente. Seção 1. Da concessão da patente. Artigo 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta patente. Parágrafo 1º. O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 dias, contados do deferimento. Parágrafo 2º. A retribuição prevista neste artigo
poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Parágrafo 3º. Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato. Artigo 39. Da carta patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade. Seção 2 da vigência da patente. Artigo 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Capítulo 5 da proteção conferida pela patente. Seção 1 dos direitos. Artigo 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. Artigo 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos. Inciso 1. Produto objeto de patente. Inciso 2. Processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Parágrafo 1º. Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. Parágrafo 2º. Ocorrerá violação de direito de patente de processo a que se refere o inciso 2, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. Artigo 43. O disposto no artigo anterior não se aplica, inciso 1, aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente. Inciso 2. Aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas. Inciso 3. A preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado. Inciso 4. O produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno, diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Inciso 5. Terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem sem finalidade econômica o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos. Inciso 6. Há terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilize, ponha em circulação ou comercialize um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa. Inciso 7. Os atos praticados por terceiros não autorizados relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes visando a obtenção do registro de comercialização no Brasil ou em outro país, para exploração e comercialização do produto
objeto da patente após a expiração dos prazos estipulados no artigo 40. Artigo 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Parágrafo 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito de indenização a partir da data de início da exploração. Parágrafo 2º. Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico depositado na forma do parágrafo único do artigo 24, o direito de indenização será novamente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. Parágrafo 3º. O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, será limitado ao conteúdo do objeto, na forma do artigo 41.